Pessoal, o ministro Luiz Roberto Barroso finalmente saiu do armário. E não é o que você está pensando. Na verdade, o que ele disse, o que ele afirmou com todas as letras, de forma inequívoca, é que o poder judiciário se tornou um poder político, passou a assumir esse papel de ser um ente político na sociedade brasileira, no funcionamento do Estado. Pois é. E ok, tudo bem que nós já sabíamos disso, todo mundo está ciente de que o poder judiciário tem se comportado de forma política já há um bom tempo, todos nós temos plena consciência disso. E isso é especialmente verdade nas cortes superiores, nos Supremos Tribunais, notadamente no STF, que é a Suprema Corte Constitucional do Brasil, e no TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, o que nós temos visto nos últimos tempos em matéria de intervenção em outros poderes por parte desses tribunais aí, é claramente uma movimentação política. Então, ok, isso aí não surpreende ninguém. Porém, não podemos deixar de notar que os caras estão chutando o pau da barraca mesmo, né? Não fazem questão nenhuma de esconder esse fato aí que nós já conhecíamos, mas antes era uma coisa dissimulada, que ficava assim meio subentendido, meio nas entrelinhas, ninguém assumia isso publicamente. Agora a coisa virou bagunça mesmo, virou uma confusão total. É claro que é preciso lembrar que isso foi dito pelo Luiz Roberto Barroso num evento de magistrados, então estava cheio de juízes lá, e você sabe como esse pessoal é, né? Eles se acham deuses na terra. Então, quando eles estão juntinhos ali no clubinho dos juízes, eles se sentem muito à vontade para fazer essas coisas, falar esse tipo de verdade aí, sem qualquer tipo de restrição. Entre eles é válido tudo, todos eles pensam dessa forma, então ele só falou o que todos gostariam de ouvir ali. Eventos de magistrados são sempre assim, esse tipo de absurdo é dito com a maior naturalidade, porque é o que todo mundo que está ali pensa e concorda. Mas não deixa de ser escandaloso mesmo assim, e não deixa de ser revoltante também saber o nível de descaramento desse pessoal aí, o quanto eles perderam totalmente a noção da moralidade e da própria funcionalidade do seu cargo, de acordo com os ditames constitucionais. Luiz Roberto Barroso falou aí que o STF está evoluindo em matéria aí do seu funcionamento, deixando de ser apenas uma corte constitucional para ter uma função política, de fato, uma função política ativa na sociedade brasileira, e ele fala isso com orgulho, como se fosse uma coisa para ser louvada. Olha só que absurdo. Eu já perdi as contas de quantos vídeos eu fiz aqui no meu canal para criticar posicionamentos, falas de ministros do STF. Recentemente falei do Gilmar Mendes, que afirmou que o STF atrapalhou o governo Bolsonaro. Ele falou isso com todas as letras, que o STF interferiu no poder executivo, uma coisa assim absurda, mas segundo ele atrapalhou para o bem do Brasil, né? Pois é, olha o tipo de coisa, né? Fiz um vídeo também falando sobre a Carmen Lúcia, que disse que a liberdade não é um direito, ela é um sentimento que brota do coração do homem, um absurdo total, mas são falas que não são desconexas da realidade, não são meros arrobos, elas representam sim algo que esses ministros pensam, algo no qual eles acreditam de fato e que norteia a atuação deles enquanto ministros de um Supremo Tribunal Federal, diga-se de passagem. E a verdade é essa, esses ministros soltaram a franga, já não tem qualquer tipo de restrição, já não escondem a sua atuação política. Pelo contrário, como fez o Barroso aí, eles louvam a própria atuação política, tratam isso como se fosse uma coisa assim muito boa, muito desejável. E o fato é que nós sempre aprendemos, quando estudamos Estado, a gente aprende isso na escola, depois a gente lê em outras obras e tudo mais, um pouco mais avançadas sobre o tema, nós aprendemos que o Estado possui 3 poderes distintos entre si, e que o poder judiciário é essencialmente técnico, ele não é político, diferentemente dos outros poderes, né, que são poderes políticos sim. O executivo, que executa as determinações aí dos outros poderes e que governa o país de fato, toma as iniciativas de governo e governa de acordo com a vontade popular, e o legislativo, que representa o povo na criação, na formulação de leis que irão, por sua vez, ser julgadas de forma
técnica pelo judiciário. O judiciário, de acordo com a definição padrão da divisão dos três poderes, ele não pode assumir para si uma interpretação política das leis que foram feitas, sim, por políticos. Então as leis são criadas no meio político e são julgadas em um meio técnico jurídico por pessoas que têm um conhecimento, conforme eles dizem, o notório saber jurídico. Então, o fator técnico é extremamente importante nesse caso, num meio ali, num poder que não aceita arroubos políticos, intervenções políticas, justamente para não violar essa divisão dos três poderes, para que ele se torne totalmente isento da questão política, dos interesses políticos, negociatas, esse tipo de coisa que acontece com muita frequência nos outros poderes. Inclusive, essas práticas dos outros poderes, elas são previstas pelos formuladores das ideias do Estado e tudo mais, por isso, então, que o judiciário foi concebido dessa forma, totalmente isolado das vontades políticas, não é? E o judiciário, no fim das contas, não é eleito, que é isso que determina a característica política dos outros poderes. Eles são eleitos, então pressupõe-se que eles estão representando a vontade popular. A vontade de quem, de que parte da população, de que parcela da população o judiciário está representando, se eles não são eleitos, né? São apenas indicados aí para cargos vitalícios, diga-se de passagem na maior parte dos casos aí. Então, se o poder judiciário é um poder político, como afirma o senhor Luiz Roberto Barroso, isso significa, por óbvio, que ele vai interpretar as leis não de uma forma exclusivamente técnica ou preferencialmente técnica, mas sim de uma forma política. O judiciário vai interferir no debate político brasileiro, deixando de lado apenas o aspecto puramente técnico para determinar questões aí jurídicas, analisar leis, pedidos e tudo mais, não com um olhar jurídico apenas, não com os olhos no direito, mas sim com ideias políticas, uma análise totalmente eivada de inclinações políticas que, volto a repetir, não foram eleitas pelo povo. O povo escolhe deputados e presidente, governadores e tudo mais com uma certa concepção política, e lá na frente, quando tudo isso chegar no STF, porque tudo pode chegar lá, leis, decisões, decretos, tudo pode acabar chegando lá no STF, o que vai acontecer? Os ministros, com suas próprias inclinações políticas, que não necessariamente são a do povo que elegeu os políticos que estão no executivo e no legislativo, o STF vai agir então interferindo nessas medidas, prejudicando-as em favor da sua ideologia, que pode não ser a ideologia do povo atualmente, pode não refletir o resultado das eleições, que é o que nós temos visto, diga-se de passagem, acontecendo no Brasil. Vemos principalmente desde lá o governo do Bolsonaro. O povo brasileiro escolheu um tipo de ideologia política para governar o país, escolheu um Congresso Nacional mais voltado para essa ideologia, porém o STF, que tinha sua própria ideologia contrária a essa que estava predominando no Poder Executivo e no Poder Legislativo, o STF fez questão de atrapalhar, como disse o senhor Gilmar Mendes, a palavra que ele usou foi essa, fez questão de atrapalhar o andamento das coisas conforme a vontade popular. Uma pura e simples atuação política dentro de um tribunal, dentro de uma Suprema Corte. Então fica a grande pergunta nessa história: para que serve o Poder Legislativo se quem vai interferir nas leis, modulando-as, interpretando-as com um viés puramente político, é o Poder Judiciário? Para que serve o Legislativo, então? A ideia da divisão dos poderes é que as leis cheguem fechadinhas para ser analisadas de forma puramente técnica pelo judiciário, que não vai ter o poder de mexer nessas leis quando elas chegarem lá na sua mesa para análise. E o que estamos vendo é justamente o contrário. O poder judiciário, especialmente as altas cortes, mas também cortes menores aí de segunda instância, e juízes também fazendo dessa forma, agindo puramente com vontades políticas. E aí, então, para que serve o poder legislativo nessa história? O STF acaba roubando para si o poder de legislar, e aí ele fica acumulando dois cargos, aí, duas funções do Estado. Ele pode interferir nas leis, tornando-as válidas, inválidas, mexendo em aspectos, colocando ali coisas totalmente arbitrárias, arbitrando temas que não são legislados ainda no Brasil, uma coisa absurda que o STF vive fazendo, e ele julga essas leis, no final das contas, com base na sua interpretação política da legislação.
Me diz se isso parece para você uma divisão de poderes legítima, né? Então o que nós estamos vendo na prática, isso tem sido assumido com todas as letras pelos ministros do STF, é uma ditadura do poder judiciário, que se tornou um poder totalmente político, embora não eleito, e que não pode ser destituído aí por vias comuns por meio de eleições subsequentes. Esse pessoal está cristalizado no poder de forma definitiva e eles vão continuar atuando dessa forma. Isso é de fato e com todas as letras, sem medo de errar, sem medo de cometer injustiças. Isso é uma ditadura do poder judiciário, a qual todos nós já estamos submetidos nesse momento. Uma coisa totalmente absurda, uma coisa totalmente arbitrária. E a divisão dos poderes, os mecanismos de freios e contrapesos, não podem fazer nada contra isso. Não há nada que possa ser feito contra a ditadura do judiciário. E o principal de tudo, a grande questão, ninguém quer fazer nada em relação a isso, porque todo mundo sai ganhando nessa história. Veja o tanto que esse pessoal da esquerda que voltou ao poder ganhou com a atuação política do STF no mandato do presidente Bolsonaro, o tanto que eles prejudicaram a reeleição do Bolsonaro e o tanto que eles estão prejudicando outros caras de direita aí, ou desse pessoal anti-Lula que foi eleito, Deltan Dallagnol, veremos em breve o Sérgio Moro também, a inegibilidade do Bolsonaro. Tudo isso está sendo feito sob os auspícios de um poder judiciário totalmente político. As ações que o STF tem feito nesse sentido de inegibilidade aí, todas elas são ações políticas sem nenhum fundamento jurídico, nenhum fundamento do direito. Se tornaram cortes políticas atuando totalmente à revelia da ideia da separação dos poderes. Mas os agentes políticos, os agentes estatais estão totalmente satisfeitos com esse cenário, com esse estado de coisas, porque todos eles saem ganhando nessa história. Se um poder se torna muito forte, se torna até quase ditatorial, pode governar, interferir no país com poderes que não podem ser diminuídos por nenhum outro poder, no final das contas o Estado está mais forte e todo mundo aí da máquina estatal sai ganhando nessa história. A máquina estatal sai fortalecida com isso. É bom para todo mundo, é ruim apenas para todos nós. De tal forma que não é um absurdo dizer que esse é o destino final de todos os estados, se tornarem uma ditadura de algum dos seus poderes, costumeiramente do poder judiciário, que acaba interferindo demais aí na política, se tornando um ente político, deixando os aspectos técnicos de lado. O Estado sempre vai acabar pendendo para o lado de um dos poderes que vai desequilibrar essa balança que faz os tais freios e contrapesos aí do Estado. A coisa sempre vai acabar descambando para uma ditadura. Esse é o futuro destino inevitável de todos os estados. E parece que aqui no Brasil nós estamos de fato caminhando aí para esse cenário. A coisa não parece estar indo para um caminho muito mais positivo do que isso, não. E as falas do Luiz Roberto Barroso a respeito desse tema, assumindo de forma inequívoca, com todas as letras, que o STF é uma corte política, que o judiciário está agindo de forma política, isso aí não nos deixa mais dúvidas de que essa coisa de divisão dos três poderes aí já foi para as cucuias há muito tempo. Estamos falando aí de uma casa da mãe Joana em que o poder judiciário assumiu para si um poder muito maior do que os outros dois, executivo e legislativo, está praticamente governando o Brasil a seu bel prazer, interferindo no Congresso Nacional, interferindo na elegibilidade de pessoas políticas, de figuras políticas que não fizeram absolutamente nada de errado, legislando por conta própria, enfim, tocando o rebu, fazendo um escarcéu aqui no Brasil. E isso, em resumo e no final das contas, é um grande tapa na cara da sociedade brasileira, mas principalmente de todos aqueles que ainda acreditam no Estado e de todos aqueles iludidos e ingênuos que ainda acreditam que a justiça estatal é justiça de fato. Não existe justiça no Estado. Existe apenas politicagem e uma tentativa descarada de promover uma ditadura fundamentada em princípios supostamente jurídicos, mas que de jurídicos não tem absolutamente nada. Estamos falando de pura e simples politicagem.